E aí, meu amigo, minha amiga, tudo tranquilo? Estamos de volta, gente. Estamos no finalzinho aqui da Lei 8.112, tá? Eu sei que é uma lei longa, mas vocês perceberam que eu preferi dar ela em detalhes, porque, gente, se tá no seu edital a Lei 8.112, é questão certa, certo? Sempre que a Lei 8.112 está constando no edital, seja para qualquer cargo, seja qualquer banca, qualquer que seja a banca, vai cair pelo menos uma questão sobre ela, tá bom? Então, por isso que eu quis esmiuçar um pouquinho mais, tá? Então, estamos na parte final aqui. Essa parte de processo administrativo disciplinar não tem tanta incidência em concurso, tá? Então, a gente consegue ir um pouquinho mais tranquilo nela, tá? Também não é tão, não é tão mais tranquilo, não, né? A gente não pode ficar achando que isso aqui não cai, então eu não vou estudar, eu vou estudar menos, não vou dar tanta atenção. Gente, a gente tem que ir preparado para acertar todas as questões, né? Concursos, hoje em dia, estão cada vez mais rigorosos, mais competitivos, então você tem que ir para acertar tudo. Beleza. Então aqui, gente, tem o processo administrativo disciplinar. Na verdade, o processo administrativo disciplinar, que daqui em diante eu vou falar só PAD, tá? Quando eu falar PAD, você já sabe o que é, tá bom? Então, processo administrativo disciplinar, gente, na verdade é um gênero. Para que serve? Processo administrativo disciplinar serve para penalizar o servidor, aplicar uma penalidade. Então, para aplicar uma penalidade ao servidor, deve ter obrigatoriamente o processo administrativo disciplinar, certo? Só que o PAD, processo administrativo disciplinar, ele é gênero, do qual a gente tem 3 espécies. Ó, para que serve o PAD? Para punir. Então, a gente pode punir de 3 formas diferentes. A gente pode punir através da sindicância, ou seja, sindicância é uma espécie do gênero PAD, tá bom? A gente pode punir através do processo administrativo sumário, tá? A gente vai ver quando é que cabe. O processo sumário, gente, ele é a exceção. Sumário, gente, quer dizer uma coisa mais curta, né? Mais célere. E aí nós temos o PAD ordinário, processo administrativo disciplinar ordinário. Ele é a regra, tá bom? Então a gente tem essas 3 formas de punir o servidor, tá bom? Então o conceito de PAD é isso, né? O que é processo? Processo é um conjunto encadeado de atos. Então a gente tem um ato, depois a gente tem outro, depois a gente tem outro, tá? Então são fases do processo administrativo. De vez em quando cai justamente isso. Você saber quais são as fases do processo administrativo disciplinar e o que acontece em cada uma dessas fases. De vez em quando é isso que é cobrado. Então você tem que saber aqui dentro o que acontece em cada uma das fases e qual a sequência dessas fases. Não se preocupem, gente, que eu vou trabalhar aqui de um jeito que vai ficar mais fácil para vocês gravar essas fases, tá? Porque elas têm uma lógica. Beleza? Outra forma de cair isso daqui, gente, é que dentro dessas fases, como eu falei, tem atos, né? Em alguns atos tem prazo. Então, de vez em quando caem esses prazos, tá? Não vou me ater a esses prazos específicos, porque o que mais cai é o prazo geral e o prazo de julgamento. Esse eu vou ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de detalhe. Beleza, tá? Então, o processo administrativo, gente, é um conjunto de atos, um conjunto de fases que visa punir o servidor. Tá bom? Então, o objetivo do processo administrativo é punir. Na verdade, não é nem punir, é averiguar a conduta do servidor, averiguar o fato para ver se ele caracteriza ou não uma infração disciplinar. Então, o processo administrativo disciplinar é como se fosse um processo judicial. O que o processo penal faz? Vai averiguar para saber se aquele fato é ou não é crime. Então, aqui é a mesma coisa. Vamos averiguar, ou seja, processo administrativo é um conjunto encadeado de fatos, né, de atos, que visa apurar se a conduta, se o fato caracteriza ou não infração disciplinar e, caracterizando, aplica a penalidade ao servidor. Isso é que é o processo administrativo disciplinar. Tá bom? O pessoal ficou um conceito muito grande. Gente, mas eu tentei abranger todos os elementos do conceito. Porque, assim, não é de cair isso, tá? Mas você tem que entender como é que funciona. Tá? Como tem conceito aqui, a gente já pode até anotar por alto, mais ou menos, o que eu falei para vocês, tá? Vamos lá. Então, gente, processo administrativo disciplinar é um conjunto encadeado de atos que visam averiguar se os fatos
caracterizam infração disciplinar. Tá? E aí, no final, se caracterizar a infração disciplinar, aplica a penalidade. Tá? Olha aqui para mim de novo. Como é que a gente pode começar um PAD, gente? O PAD, ele pode começar de ofício, né? A gente tem um princípio da administração pública, que é o princípio da autotutela. Pelo princípio da autotutela, a administração pública tem o poder, dever, de revisar os seus próprios atos. Então, quando a administração pública fica sabendo que ocorreu alguma infração, fica sabendo que ocorreu alguma ilegalidade, ela é obrigada a apurar essa ilegalidade. Então, o processo administrativo ele pode iniciar de ofício. Então, tanto é que a lei fala que a autoridade que tiver ciência de irregularidade, ela é obrigada a apurar os fatos, né? Ou então, se você ficar sabendo de alguma irregularidade, você é obrigado a denunciar, a falar para a autoridade que tem competência para iniciar o PAD, falar assim, olha, aconteceu isso, eu fiquei sabendo disso. Tá? Você tem que fazer isso, tá bom? Isso aqui, gente, decorre do princípio da indisponibilidade de interesse público. Você está lá prestando um serviço público, inclusive como servidor. E é por isso que você tem que ter estabilidade, tá bom? Imagina só, você ficar sabendo de uma irregularidade de um superior hierárquico teu. E aí você não tem estabilidade, você vai ficar, obviamente, né, você vai ficar com receio de denunciar. Tá? Então, por isso é que a gente tem estabilidade, é por isso que você tem que proteger a estabilidade. Tá bom? Então, pode iniciar de ofício ou então provocado. Né? Então, ficou sabendo, você, servidor público, ficou sabendo, alguém, gente, qualquer pessoa do povo que ficar sabendo de alguma irregularidade, pode denunciar. Tá? Inclusive, aqui a gente tem a situação da representação. Qualquer pessoa do povo que ficar sabendo de irregularidade pode ir lá denunciar. Só que é o seguinte, esse qualquer do povo, quando vai lá representar, ele vai ter que dar as características dele, né? Ele vai ter que dizer lá a sua qualificação. Olha, eu, fulano de tal, CPF tal, residente no bairro tal, né, cidade tal, enfim, então ele vai ter que se qualificar, dizer exatamente quem ele é. Então, professor, peraí, se ele tem que se qualificar, pode ser oralmente, mas se for feito oralmente, vai ser reduzido a termo, tá bom? Ou seja, ou em regra é escrito. Se não for escrito, é verbal e aí reduz a termo, tá? Pessoal, então, é só se a pessoa se qualificar. Por exemplo, eu sei que o meu vizinho, que é meu vizinho, que está aqui todo tempo, eu sei que ele é servidor público e comete irregularidade. Eu vou ter que dizer que fui eu que fui lá e denunciei. Calma, gente, ó. Tem uma súmula do STJ aqui, 611, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, que admite a denúncia anônima, tá bom? Então, professor, posso começar um processo administrativo disciplinar através de denúncia anônima? Calma, não é assim. Recebeu a denúncia e instaura o processo. Não. Primeiro a gente vai ter uma investigação prévia. Se nessa investigação prévia ficar constatado que o fato realmente aconteceu, aí a gente instaura um processo administrativo, tá? Instaurar o processo administrativo em si, gente, imagina aquela pessoa que está sendo investigada. E se aquela pessoa realmente não cometeu o fato? Então seja um constrangimento, né? Então a gente não pode começar um processo administrativo assim, sem prova, sem nada. Tanto é que, em regra, antes de começar um PAD, a gente tem que ter uma sindicância. A sindicância funciona igual inquérito, né? Já ouviram falar em inquérito? A polícia faz um inquérito para investigar antes de começar o processo? Aqui é a mesma coisa. A sindicância serve para isso. Então não pode começar o processo administrativo na doida assim, né? Ficou sabendo, começa logo o PAD. Não, né? Se for denúncia anônima, faz uma investigação prévia. Porque se for alguém que se qualifica, ele já tem que levar as provas. Beleza? Então, né, dei tanto rodeio aqui só para falar que o início ele pode ser de ofício, a administração pública instaura o PAD, ou pode ser através de requerimento, né? Pode ser provocada, tá? Vamos anotar isso aí. Então, o início pode ser de ofício ou provocado, tá bom? E aí a gente tem alguns princípios aqui. Olha para mim, ó. Vamos lá. Alguns princípios que estão lá na Constituição são aplicados, a Constituição já fala, que aplica-se ao processo judicial e administrativo. Então, por exemplo, a gente tem o princípio do devido processo legal.
né, o due process of law, que está previsto na Constituição, é aplicável aqui também. O que diz o princípio do devido processo legal? Quer dizer que o processo ele tem que seguir o que está previsto na lei. Tá? Isso aqui é a questão de segurança jurídica, é a questão da não surpresa. Como é que vocês fizeram isso? Mas não é assim que está na lei, então não pode. Tem que seguir o processo que está na lei, né? O devido processo legal. Tá bom? O devido processo legal, na verdade, é um princípio amplo, né? Que do devido processo legal vão surgir uma série de princípios. Outro princípio que vai surgir daí, por exemplo, é o contraditório e ampla defesa. Aqui também é aplicado. O que é o contraditório e ampla defesa? Né? Geralmente, né, a gente vê nos livros falando tudo junto, tá? Mas são princípios diferentes. Contraditório, gente, é ter a possibilidade de contradizer tudo que é argumentado contra você. Então, se a administração pública, olha, instaurou aqui o processo, eu tenho essas provas aqui. E aí não simplesmente acusa, não, tem que te dar a oportunidade de contradizer aquilo que eles estão argumentando. Não, eu tenho que me defender. Tá bom? A ampla defesa quer dizer que para você contradizer, você pode levar qualquer prova admitida pelo direito. Né? Então você pode levar testemunha, pode levar documento, né? Pode levar foto, imagem, enfim, você pode levar perícia, pedir perícia, enfim. Todas as provas admitidas pelo direito você poderá utilizar por conta da ampla defesa. Tá bom? Então, contraditório é você contradizer, ampla defesa é você poder se defender levando provas. Tá? Então, por exemplo, a gente tem um outro princípio que é o princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. Tá? Então, enquanto não acabar o processo administrativo disciplinar, você é considerado inocente, não culpável. Tá? Você é considerado que você não é culpado. Tá bom? Enquanto não acabar o processo administrativo disciplinar. Por isso que a gente vai ver que o afastamento preventivo, né, decorre disso. Ele é remunerado. Por quê? Porque ele, por enquanto ele é inocente. Tá? Então por isso que o afastamento preventivo é remunerado. Certo? Então esses princípios são os princípios gerais do direito processual. Tá? Devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência. Agora a gente tem alguns princípios específicos aqui do processo administrativo. Tá? Primeiro, é o princípio da oficialidade. Um processo judicial, gente, ele só pode iniciar se o judiciário for provocado. Aqui não. Pelo princípio da oficialidade, a administração pública ela pode iniciar de ofício. Ou seja, ela não precisa ser provocada, ela pode iniciar, ficou sabendo dos fatos, ela já pode iniciar o processo administrativo disciplinar. Tá? Então pode iniciar de ofício, o princípio da oficialidade. E o princípio da oficialidade decorre o princípio do impulso oficial. Quer dizer o seguinte, ó, começou o PAD, a administração pública pode iniciar de ofício ou provocada. De qualquer um dos dois modos. Não precisa ir lá à parte e provocar, falar assim, olha, vamos dar andamento ao processo. Não, a própria administração pública impulsiona ela sem precisar ser, o processo sem precisar ser provocada. É o princípio do impulso oficial. Tá? Então ela impulsiona o processo, dá andamento ao processo por ela mesma. Tá bom? E o último princípio que a gente tem aqui é o princípio da motivação. Quer dizer que os atos do PAD, eles devem ser motivados. Tem que dizer por que está fazendo. Tá? Então tem que fundamentar as decisões. Principalmente o relatório. A gente vai ver que existe o relatório que é feito pela comissão. Esse relatório tem que ser devidamente fundamentado por conta do princípio da motivação. Beleza? Pronto, expliquei todos os princípios aqui. Eu vou só anotar aqui. Tá no seu material, mas eu vou anotar aqui para você também. Vamos lá. Então, a gente tem os princípios, né? Do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, princípio da presunção de inocência, princípio da oficialidade e do impulso oficial e o princípio da motivação. Pronto, esses aqui são os principais princípios, tá? Então, olha aqui, ó.
ainda, né, como eu falei, né, a gente tem a súmula, olha para mim aqui, ó, a gente tem a súmula 611 do STJ. Essa súmula 611 é que fala que o processo ele pode ser iniciado através de denúncia anônima. Mas antes de iniciar o processo, eu tenho que fazer uma investigação prévia ou abrir uma sindicância, tá? Então, olha aí, ó, vamos ler lá a súmula para você ver. Ó, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder dever de autotutela, tá vendo? Ó? Imposto à administração, tá? Olha aqui para mim, ó. Deu para entender? Gente, outra coisa, né? O processo administrativo disciplinar, gente, é um processo administrativo. É uma espécie de processo administrativo, né? A gente tem uma lei, por exemplo, a Lei 9784, que ela rege o processo administrativo em âmbito federal, né? Então, essa lei ela é utilizada subsidiariamente, tá? Aí, uma coisa que perguntam muito, tá? Que a gente vai tratar aqui na súmula vinculante número 5, que é a questão do advogado. Professor, aqui é um processo. Eu estou sendo investigado. Eu vou me defender. Eu preciso contratar advogado? Eu vou precisar? Não. Não é necessário, tá? A gente chama de defesa técnica. Não precisa de defesa técnica em processo administrativo nenhum. Seja disciplinar ou seja qualquer outro tipo de processo administrativo. Não é necessário contratar advogado. Tá bom? Então a lei ela nem pode exigir isso de você, tá? Não pode exigir, por exemplo, eu vou recorrer, né? Vou entrar com revisão do processo. Então vai ser, você pode recorrer? Pode, mas aí você teria que garantir a execução, tá? Enfim, tá? Não pode fazer isso também, tá bom? Então, não é preciso contratar advogado. Mas se eu quiser contratar, não, quiser, dinheiro é teu, né? Você contrata se você quiser, tá? Mas geralmente é muito simples, né? Com os conhecimentos de direito que você tem, até para entrar no cargo, você não precisa de advogado, não, tá bom? Geralmente é muito simples, tá? Agora, se você fez uma cagada muito grande, né? E aí tá rolando processo administrativo para te demitir, eu te aconselho a contratar um advogado, tá bom? Então, é isso que está dizendo a súmula vinculante número 5, tá bom? A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, não precisa de advogado, tá? Se você quiser contratar um, aí você fica à vontade. Vamos lá, gente, ó. Tem uma questãozinha, né? Essa questão recente aqui, 2019, que fala justamente dessa súmula do STJ. Quer ver? Vamos lá. Ó, no que concerne a instauração do processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, é correto afirmar que o STJ publicou a seguinte súmula. Como é que tá? Aqui é permitida a instauração do processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima e face poder dever da tutela, mesmo não existindo sindicância e investigação? Não. Salvo engano, letra A, quer ver? Ó? Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração do processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, sim, em face do poder devido à tutela, tá? Ou seja, tem que ter investigação ou sindicância. É exatamente essa letra A aqui, tá? É vedada, não é. Desde que devidamente motivado e compara inquérito administrativo, não é inquérito administrativo. É vedada, não é. É permitida. Beleza? Olha lá. Outra questãozinha aqui. Particularmente, no tocante ao processo administrativo, é correto afirmar: ao processo administrativo disciplinar são asseguradas todas as garantias do processo penal, inclusive a defesa técnica. A gente viu que não precisa de defesa técnica. Orienta-se pela informalidade, não se aplicando as garantias próprias do processo penal, no contraditório, no tocante à ampla defesa contraditório. Gente, não tem que ter ampla defesa, tem que ter contraditório, então isso aqui está errado, tá? Realmente há uma informalidade, certo? Alguns doutoradores nem entendem assim, mas há uma informalidade. É um processo formal, mas não tão formal assim. Então há uma informalidade relativa, tá? Ó, deve ter as garantias do contraditório para a defesa, mas não a defesa técnica, quando se trata de processo administrativo disciplinar de natureza civil, conforme a orientação simular. Isso aqui parece estar certo. Nada obstante a orientação do STF, a ele deve ser aplicado o princípio da defesa técnica. Não, né? Então é letra C mesmo. Vamos lá. Olha para mim aqui, ó. Vamos tratar agora da sindicância, gente. Ó. Sindicância, gente, parece muito com inquérito.
a sindicância é um procedimento investigatório prévio. Antes de abrir o PAD, eu abro uma sindicância. Tá? Então, é só um procedimento investigatório. A gente vai procurar aqui duas coisas. Indícios de autoria e de materialidade. Eu vou querer saber se foi ele o autor e materialidade é matéria. Eu quero saber se o fato aconteceu. Tá? Do jeito que estão falando que aconteceu. Então, vamos investigar. Vamos saber aqui se tem pelo menos indícios de autoria e de materialidade, para ver se a gente começa ou não o PAD. Então não tem PAD aqui ainda. Tá certo? É como se fosse um inquérito penal. Vamos fazer uma investigação prévia aqui para servir de base para o PAD. Porque assim, se na sindicância perceber que o fato nem aconteceu, que não foi o servidor, então morre bem ali. Nem PAD vai ter. Tá bom? Agora a importância, uma observação extremamente importante. Vamos lá. Para que serve a sindicância? Para averiguar se aconteceu o fato e se foi o servidor. Mas eu te pergunto, se eu já tiver elementos suficientes, rapaz, olha, já tenho câmera filmando, né? Já tenho aqui um monte de documento comprovando, eu já tenho elementos fartos. Eu preciso de sindicância? Não preciso. Tá? Ou seja, às vezes acontece do Ministério Público estar investigando o mesmo fato. E aí esses elementos que o Ministério Público colheu, manda para a autoridade administrativa. Eu não preciso mais de nada. Pode acontecer ainda um inquérito policial investigando o mesmo fato. Terminou o inquérito policial, o delegado manda para a autoridade administrativa. Eu não preciso mais de nada. Então a sindicância, anota isso com todas as forças. A sindicância ela é dispensável. Se eu já tiver outros elementos de informação, eu não preciso de sindicância. Então ela é dispensável. Tá? Então vamos anotar esse conceito aí. Vamos lá. Sindicância é um procedimento investigatório prévio para buscar indícios de autoria e materialidade. Beleza? Qual é o prazo da sindicância? Tá? Olha aqui, ó. Gente, a sindicância você vai investigar. Então ela não pode se estender pro resto da vida, tá? Então a gente tem que colher elementos de informação o mais rápido possível. Até porque, lembra que eu falei no bloco anterior que a sindicância ela interrompe o prazo prescricional? Interrompe por quanto tempo? Não pode ficar interrompido esperando, né, a vida toda. Tá parado não. Depois que a sindicância acaba, no prazo que ela deveria acabar, inclusive esse prazo aqui a gente chama de prazo impróprio, tá? A sindicância ela vai ter 30 dias, podendo prorrogar por mais 30. Professor, se não acabar nesses 60 dias, pode continuar investigando. O problema é, o prazo prescricional ele vai iniciar novamente. Tá bom? Beleza? Então prazo, esse prazo cai. 30 dias, podendo prorrogar por mais 30 dias. Tá? Vamos anotar. Então o prazo é 30 dias, podendo ser prorrogado, desde que fundamentado, por mais 30 dias. Certo? E as consequências? Olha aqui para mim de novo. Sindicância, pessoal, sindicância não serve para investigar? Então a consequência é instaurar o PAD. Nem sempre. Lembra que eu falei que e se não achar nada? Se a sindicância não achar nem autoria nem materialidade. Ou então até achar, mas só que, por exemplo, achou a autoria, mas é outro. Não é o servidor, foi um particular. Então, ó, acaba a sindicância e arquiva. Então, primeira consequência, manda instaurar o PAD. Né? Achou indícios aqui, manda instaurar o PAD. Segunda consequência, manda arquivar. Tá? Terceira consequência. Terceira. Eu não falei que o processo administrativo disciplinar é gênero, do qual a sindicância é espécie, então a sindicância pode punir. E aqui, observação extremamente importante. A depender do tipo de concurso que você vai fazer, olha só. Na sindicância, não é obrigado a respeitar o contraditório para a defesa. Como assim, professor? Sindicância serve para investigar. Durante a sindicância, não existe contraditório para a defesa. Eles estão colhendo elementos de informação só.
Então não vai ter o contraditório, não vai chamar o servidor para para contradizer. Não é preciso. Se quiser, chama, mas não é necessário. Não precisa respeitar o contraditório para defesa. Tá? Então, manda instaurar o PAD ou arquiva. Agora, se for punir, aí vai ter que chamar o servidor. Se vai punir com advertência, tem que chamar o servidor para ele se defender. Tá? Então, se a sindicância for punir, ela vai ter que abrir o contraditório. Deu para entender? Tá? Ficou com dúvida? A gente pode perguntar aqui embaixo, tá bom? Vamos anotar lá as consequências. Eu falei, nós temos 3 consequências. Ó. Primeira, manda instaurar o PAD, processo administrativo disciplinar. Segunda consequência, manda arquivar a sindicância. Por quê? Porque não achou nem autoria nem materialidade. Terceira consequência, pode punir. Mas não pode punir a torta direito não, tá? Pode aplicar só 2 punições. A advertência ou suspensão por até 30 dias. Até 30 dias, tá? E aí, como eu falei, vou colocar aqui como observação, nesses casos bem aqui, deve obedecer o contraditório e a ampla defesa. Então, nesse caso aqui, tem que ter o contraditório para defesa. Olha aqui de novo para mim, ó. Então, gente, é assim. Vai punir com advertência? Beleza, pode ser através da sindicância. Vai punir com a suspensão de 30 dias? Pode ser pela sindicância. Agora, se ficar em dúvida, se não sabe qual é a punição a ser aplicada, olha, rapaz, eu não sei aqui qual é a punição a ser aplicada. Instaura o PAD. Olha, aqui está aparecendo advertência, mas pode ser uma suspensão por até 90 dias. Abre o PAD. Tá bom? Ficou na dúvida, tem que abrir o PAD. Tá? Então, beleza, bem tranquilo isso aqui. Acho que tem uma questãozinha. Tem sim, vamos lá. Ó, a penalidade de destituição de cargo em comissão poderá ser aplicada no âmbito da sindicância acusatória? Vamos lá. Destituição de cargo comissionado. Isso aqui é convertido, né? Isso aqui é quando o servidor ele é punido com demissão ou com suspensão, certo? Como são penalidades mais graves, então não pode ser aplicado no âmbito da sindicância, tá bom? Então isso aqui está errada. Próxima. A sindicância investigatória instaurada para apuração de fatos e infrações prescinde. Gente, o que quer dizer prescinde? Muito cuidado com isso, tá? Prescinde quer dizer que não precisa. Essa palavra aqui, gente, ela cai muito em concurso, então muito cuidado. Você vai lembrar assim, ó, o que é uma coisa imprescindível? Rapaz, isso aqui é imprescindível para minha vida. É necessário, é essencial. Então, prescinde quer dizer que não é necessário, não é essencial, é descartável. Então, a sindicância investigatória instaurada para apuração de fatos e infrações não precisa de contraditório para defesa. Na hipótese de não estar desde logo direcionada à aplicação de penalidade. Não precisa observar o contraditório nem para a defesa, na hipótese de não estar desde logo direcionada à aplicação de penalidade. Acabei de falar isso, não foi? Tá? Se aplicar penalidade, aí tem que observar esses 2 princípios, tá? Afastamento preventivo, olha aqui para mim, tá? Para a gente encerrar esse bloco. O que é o afastamento preventivo? Afastamento preventivo afasta preventivamente o servidor que está atrapalhando. Então isso aqui, gente, é uma medida cautelar para afastar o servidor que ele está, por exemplo, olha, ele está sumindo com o documento, ele está coagindo ou aliciando testemunha, tá? Ele está subornando testemunha e fala assim, rapaz, se você testemunhar a meu favor, vou te dar não sei quanto, entendeu? Então, o temor hierárquico, né? Fala assim, rapaz, olha, se você testemunhar contra mim, eu vou perturbar a tua vida, eu vou acabar com a tua vida, enfim. Então, o servidor está atrapalhando, certo? E vamos afastar. Ou então, outra ocasião, o servidor ele continua fazendo cometendo a infração. Se ele continua cometendo infração, rapaz, tira esse cara daí, né?
A história que eu falei lá do cara que estava desviando caixa de resma de papel, rapaz, afasta esse cara, senão, né, a gente não vai ter mais papel aqui para imprimir as coisas, tá? Então, o afastamento preventivo é uma medida cautelar para impedir que o servidor público continue exercendo influências, continue atrapalhando o processo administrativo, tá? Vamos anotar isso aí. Então, afastamento preventivo é uma medida cautelar para evitar que o servidor continue exercendo influência no PAD. Pessoal, então só pode ser decretada no PAD. Olha aqui, ó. Isso então só pode ocorrer no PAD. Não, gente. Pode ser durante a sindicância ou até mesmo antes de começar. Então, a qualquer momento. Antes de começar a sindicância, antes de começar o PAD, já pode afastar cautelarmente, tá? Pessoal, pode afastar durante quanto tempo? Pode afastar por 60 dias, podendo prorrogar por mais 60. Como é que eu faço para decorar isso aqui? É o mesmo prazo do PAD. A gente vai ver que o prazo do PAD é 60 dias, podendo prorrogar por mais 60. Então, o afastamento preventivo é como se fosse assim, enquanto tiver o PAD, ele está afastado, tá bom? Então, prazo 60 dias, podendo prorrogar por mais 60. É remunerado? Presunção de inocência. É com remuneração, tá? Vamos anotar. Então, aqui, ó, o prazo é 60 dias, podendo prorrogar por mais 60 dias. E é remunerado? Sim, é com remuneração. Beleza? Olha aqui, ó. Pronto, gente. Vou finalizar esse bloco. Vou deixar o próximo bloco só para falar do PAD. A gente vai tratar do PAD sumário e do PAD ordinário. Beleza? Então, te aguardo aqui. Só tomar um café, só tomar uma água. É o último bloco da Lei 1112, tá? Então, dá logo continuidade, tá? Até mais.